Meu nome é Tereza, prazer em conhecê-los. Estou gravando essa para o futuro. Tenho 90 anos. É só isso. Sobre mim, eu tinha cabelo anelado e minha mãe gostava de fazer cacho no meu cabelo, sabe? E eu gostava de sentir meu cabelo anelado. Minhas irmãs não tinham cabelo anelado, não. Só eu que tinha. Pois é, a primeira vez que eu senti que eu tinha uma pessoa ao meu lado, éramos duas meninas. Era eu e a Neuza. Nós num terreiro varrido, e a primeira vez que eu tomei consciência que eu e minha irmã éramos duas meninas. Meus pais se conheceram num lugar chamado São Roque de Minas. E era um lugar tão montanhoso que até hoje vocês podem ver lá onde passa a Serra da Canastra. Valdemar de Lima Melo. Minha mãe, Marisbela de Lima Melo. Meu pai era claro e dos olhos azuis. E eu não sei por que não nasceu. Os pais, nós somos 9 irmãos. Nenhum nasceu de olhos azuis. Interessante, né? E a mamãe era morena. Eles já se conheciam, porque eram primos primeiro. E logo que ficaram conhecendo, eles os casamentos era rápido, largaram, se casaram logo, foram numa dessas casinhas de beirada de serra, né? Foram felizes porque se entendiam muito bem. E cada filho que nascia era bem-vindo, porque pela circunstância do casamento, não tinham nada, coitados. Eram muito pobres, mas meu avô Tuniquinho, chamava Tuniquinho. Meu avô já planejava ter uma família grande. Já tinha, porque meu avô, apesar de dificuldade, ele saiu lá da serra, lá do São Roque, e foram para a Fazenda dos Baús, já planejando ter uma casa para morar, ter gado, ter uma lavoura para poder
a primeira plantação deles foram arroz, feijão. O sabonete, chamava sabonete do reino. Que vinha do reino. O sabonete do reino é porque vinha de Portugal. Era Colinos. A pasta Colinos. E o óleo de ovo para passar no cabelo? O óleo de ovo para passar no cabelo. Óleo de ovo, o cabelo não ficava fedido, não? Nada, não tinha outra coisa, né? E aí a senhora fazia o quê? Vendia as galinhas para comprar essas coisas? Como é que a senhora fazia? Vendia frango. Frango. E o batom? Tinha batom em pó de arroz? Tinha. Não, dava gente. As minhas irmãs, porque eu gostava de costurar. E a minha mãe comprava alguma peça de pano e a gente punha aquela peça de pano em cima de uma roupa para você ter uma ideia de como seria a costura daquela roupa. Quando meu pai comprou uma máquina que chamava máquina de pé, sabe? Eu achei bom demais, que aí eu podia costurar. As pessoas me contavam que costurava, que fazia as coisas. E o dia que meu pai comprou uma máquina, e eu fiquei satisfeita demais. E me contaram que a gente mexia com a máquina com o pé. E eu fiquei contente demais de saber que existia um jeito de costurar, sabe? Com 10 anos é que eu fui para a escola. Tive, assim, noção. Um dia nós fomos na casa da tia Maria. Tinha uma escolinha na casa, sabe? E eu fiquei muito contente porque foi... logo que eu cheguei, a mulher estava chamada Dona Elisa, Dona Luísa. E a Dona Luísa estava lendo a história chamada... A minha mãe estava na beira do rego d'água e eu estava com a cartilha velha do meu primo. Ele chamava Messias. Eu sei que essa cartilha é do Messias. A senhora me conta como é que foram as primeiras letras para me poder ter alguma noção. A coisa mais formidável que eu achei foi me transmitir. Aí eu lia, eu sei lá se eu já sabia ler ou se eu sabia escrever, mas aí eu pensava assim, eu quero ler alto para mim poder me expressar. Foi uma coisa tão difícil, gente. Aí eu queria ler para o povo que passasse na estrada. Era uma estrada que passava perto da escola. Aí eu queria ler para as pessoas escutar lá e saber que eu sabia ler, sabe? E alguém parava, vó, para escutar você ler? Eu nem sei se escutava, se eu sabia ler ou não, mas foi assim, eu queria ler, falar que sabia ler. Você queria falar para o mundo inteiro, né, vó?
Ah, eu queria mostrar. soubesse. Você foi a primeira irmã, primeira filha dos seus pais a aprender a ler? Ah, Você foi a primeira filha a aprender a ler? foi Ó, ter uma ideia do que era letra. Era uma menina que queria conseguir tanta coisa, sabe? Queria estudar, queria conseguir muita coisa que naquela época eu não sabia o que era, mas tinha vontade de conhecer e ver o que era a vida, não é? Minha adolescência, por exemplo, eu comecei a sentir que eu estava transformando numa menina. Era uma menina que já não entendia muito de que era menina, mas eu queria crescer, queria, né? Gostava de dançar. Eu com meu primo Ariovaldo, nós gostávamos de olhar nos nossos pés para saber como é que nós ia saber dançar. Aí nós pegávamos nos cotovelos e ficava querendo se tornar grande, né? Querendo dançar, querendo namorar. O meu primeiro namorado Essa é boa. chamava Taíde. Olha, conta aí dele. Mas ele era o mais bonito que tinha no baú. No baú. no baú. Chamava Taíde. E E você gostava dele, Tereza? Ou só achava ele bonito? eu não achava bonito, mas só via de longe. Era um namoro. Só via de longe. Certo. Nunca cheguei perto. O povo Mas não- rolando você deu um jeito, né? E por que não deu certo, será, vó, com essa Taíde? ele foi lá. Embora? Aí um dia eu ouvi falar que ele me achou muito bonito, Nunca ouvi essa. né? Mas eu nunca mais. E sabe o que aconteceu? Porque eu me lembro que eu encontrei com ele na estrada do AU. Essa estrada chamava Sucuri. Sucuri porque tinha aparecido um sucuri lá. Aí, meu Deus do céu, um dia ele foi lá em casa, sabe? O rapaz. E depois uma pessoa falou, ele foi em Uberaba e ele nunca tinha visto uma moça tão bonita igual você. Olha. E aí? Aí nós, nessa época, as pessoas vacinavam, né? E eu pela janela de um quarto lá, que eu enxergava, mas não sabia expressar. Aí foi a única vez que eu vi esse rapaz também, o Ataíde. E então, dessa vez que eu vi esse rapazinho, que tinha mais ou menos a ideia de que eu era mais ou menos de 7 anos e ele de 17. Sempre lembrei na casa da tia Marieta, tinha uns retratos que ficavam nas paredes. E tinha um rolando nesse retrato.
E eu sempre lembrava dele. Quando eu chegava na casa da minha tia, Marieta, aí eu lembrava dele, porque tinha um retrato na parede. E quando ele esteve lá no baú, que nós pudemos encontrar de rosto a rosto, de pessoa a pessoa, eu nunca mais esqueci. Chegava lá, subia tinha um banco, ele tinha 31 anos e eu tinha 17, mais ou menos, sabe? A laranjeira, ouve seu cantar bem perto, eu saí te procurando e a noite foi chegando, eu perdi no deserto. Eu saí te procurando e a noite foi chegando, eu perdi no deserto. Só me resta uma gaiola que eu comprei pra sabiá. Sabiá é forasteiro, anda solto o dia inteiro, ele não quer cantar. O que acontece? Ele... Chegando lá no baú, logo combinamos de casar, não é? De ter filhos. E foi um acontecimento assim, que aconteceu logo, porque começou um namoro e logo combinamos de casar, e era muito triste porque eu queria estudar, não tinha jeito de estudar. Depois que foi um período muito difícil, de pobreza, sabe? Então foi gostoso demais. Uma das coisas importantíssimo na minha vida foi uma ideia de espiritualização, de progresso, a continuidade do espírito, essa ideia de espiritualidade que há de continuar porque o espírito é eterno, né? E a vida também. Será que eu vou te conhecer de novo? Eu tenho a impressão que sim, porque nós temos muita afinidade. Deixo para vocês um desejo muito grande de progresso, de vontade de conseguir coisas boas na vida.